Ele fala tão bem e tão bonito como vós e eu, e juro que procurarei vê-lo, já que mo aconselhais. Sucedeu que o senhor de Corace, como em outras noites, estava em seu leito, ao lado de sua mulher, a qual já se acostumara a ouvir Orton e não mais tinha medo. Então veio Orton e puxou o travesseiro do senhor de Corace, que dormia profundamente. Despertando, o senhor de Corace perguntou: "Quem está aí?" "Sou eu", respondeu Orton. E lhe perguntou: "De onde vens?" "Venho de Praga, na Boêmia." "Quanto?" disse ele. "Tudo bem." 60 dias, respondeu Orton. "E vieste tão cedo?" "Sim, por Deus, vou tão rápido quanto o vento, ou mais." "Então tens asas?" "Nenhuma", disse. "Como, então, podes voar tão rápido?" Respondeu Orton: "Não tendes senão que ouvir as notícias que vos trago." "Por Deus", disse o senhor de Corace, "eu preferia te ver." Respondeu Orton: "Já que desejais ver-me, a primeira coisa que vereis e encontrareis amanhã de manhã, quando sairdes do leito, será eu." "Basta", disse o senhor de Corace. "Agora vai, eu te dispenso por esta noite." Na manhã seguinte o senhor de Corace levantou-se. A senhora tinha tanto medo que ficou doente e disse que não se levantaria naquele dia, mas o senhor ordenou que ela se levantasse. "Senhor", disse ela, "eu verei Orton, e não quero vê-lo de forma alguma, se Deus mo permitir." "Então", disse o senhor de Corace, "eu quero vê-lo." Saiu de mansinho do leito, mas nada viu que pudesse dizer: "Eu vi Orton aqui." O dia se passou e veio a noite. Quando o senhor de Corace estava deitado em sua cama, veio Orton e começou a falar, como de costume. "Vai", disse o senhor de Corace a Orton, "és um mentiroso, devias ter te mostrado muito bem a mim e não o fizeste." "Sim, fiz." "Não o fizeste." "E quando saíste do leito", disse Orton, "nada vistes?" O senhor de Corace pensou um pouco e lembrou-se. "Sim", respondeu ele, "ao sair da cama e pensando em ti, vi 2 fetos de palha no assoalho, que giravam juntos." "Era eu", disse Orton, "na forma que tinha tomado." Disse o senhor de Corace: "Isto não me basta, peço-te que tomes outra forma, de tal modo que te possa ver e reconhecer." Orton respondeu: "Pedis tanto que me perdereis e vos deixarei, porque exigis muito." Disse o senhor de Corace: "Tu não tirás de mim. Se eu te tivesse visto uma vez, não te pediria mais para te ver novamente." "Ora", disse Orton, "ver-me-eis amanhã, e tomar cuidado com a primeira coisa que virdes ao sair do vosso quarto." No dia seguinte, à hora terça, o senhor de Corace levantou-se, aprontou-se e, tão logo saiu do quarto, veio a um local que dá para o pátio do castelo. Lançou os olhos e a primeira coisa que viu foi uma porca, a maior que já tinha visto, mas era tão magra que parecia ter apenas pele e ossos, tinha as orelhas grandes, caídas e manchadas e o focinho longo e agudo. O senhor de Corace ficou muito admirado da porca. Como não havia com prazer, ordenou a sua gente: "Soltem os cães, quero ver esta porca morta e devorada." Os criados saíram, abriram o lugar onde estavam os cães e os fizeram assaltar a porca, que soltou um grande grito e olhou firmemente para o senhor de Corace, que se apoiava no terraço em frente ao quarto e não mais a viu, porquanto ela desvaneceu-se, não se sabendo em que se tornou. O senhor de Corace entrou em seu quarto muito pensativo e lembrou-se de Orton. "Creio que vi Orton, meu mensageiro. Arrependo-me de haver lançado meus cães sobre ele. Será um azar se não mais o vir, pois me disse várias vezes que assim que o reconhecesse eu o perderia." Ele disse a verdade. Desde então não voltou mais ao castelo de Corace, e o cavaleiro ali morreu no ano seguinte. "É verdade", perguntei ao escudeiro, "que o conde de Fox tenha se servido de tal mensageiro?" "Para dizer a verdade, sim, é a opinião de vários homens de Bern, pois nada se faz na região e Alhures sem que ele o queira ou se empenhe, a menos que não saiba ou não tenha tomado cuidado." Assim,
Foi com bons cavaleiros e escudeiros deste país que estavam em Portugal. A graça e o renome que lhe tem por isto lhe foi de grande proveito, porque não perdia em casa o valor de uma colher de ouro ou de prata, nem coisa alguma sem que logo desse falta. Conversas familiares de além-túmulo. Jardim. Sociedade de Paris, 25 de novembro de 1859. Lê-se no jornal de La Nièvre: um acidente funesto ocorreu sábado passado na estação ferroviária. O senhor Jardim, homem de 62 anos, ao sair do pátio da estação, foi colhido pelos varais de um tilbury, exalando o último suspiro poucas horas depois. A morte desse homem revelou uma das mais extraordinárias histórias, a qual não teríamos dado crédito se testemunhas verídicas não nos tivessem garantido a sua autenticidade. Ela, tal qual nos foi narrada, antes de ser empregado no entreposto de tabacos de Nevers, Jardim morava no Cherbourg de Saint-Germain-des-Bois, onde exercia a profissão de alfaiate. Sua mulher tinha morrido havia 5 anos, nesse vilarejo, vítima de uma fluxão de peito, quando, há 8 anos, ele deixou Saint-Germain para vir morar em Nevers. Empregado laborioso, Jardim era muito piedoso, de uma devoção que raiava a exaltação, entregava-se com fervor às práticas religiosas. Em seu quarto tinha um genuflexório, no qual gostava de ajoelhar-se. Sexta-feira à noite, achando-se só com a filha, anunciou-lhe, de repente, que um secreto pressentimento o advertia de que seu fim estava próximo. Escuta, disse-lhe ele, minhas últimas vontades, quando eu estiver morto, remeterás ao Sr. B. a chave do meu genuflexório para que lhe leve o que ali encontrar e deposite em meu caixão. Surpreendida por essa brusca recomendação, a senhorita Jardim, não sabendo ao certo se o pai falava sério, perguntou-lhe o que poderia haver no genuflexório. A princípio recusou responder, mas, como ela insistisse, ele lhe fez a estranha revelação de que o que se achava ali eram os restos de sua mãe. Informou-lhe que, antes de deixar Saint-Germain-des-Bois, tinha ido ao cemitério durante a noite. Todos dormiam no vilarejo. Sentindo-se muito só, tinha ido à sepultura da esposa e, armado de uma pá, havia cavado a terra até atingir o caixão que continha os restos daquela que fora sua companheira. Não querendo separar-se desses preciosos despojos, recolhera os ossos e os depositara no seu genuflexório. A essa estranha confidência, um pouco amedrontada, mas sempre duvidando que o pai falasse sério, a senhorita Jardim prometeu-lhe conformar-se às suas últimas vontades, persuadida de que ele queria divertir-se à sua custa, e que no dia seguinte lhe daria a solução desse fantástico enigma. No dia seguinte, sábado, Jardim foi ao escritório, como de costume. Cerca de 1 hora foi mandado à estação de mercadorias para despachar sacos de tabaco destinados ao abastecimento do entreposto. Mal saíra da estação foi atingido no peito pelos varais de um tilbury, que lhe passara despercebido em meio às viaturas estacionadas no embarcadouro. Seus pressentimentos não o haviam enganado. Derrubado pela violência do choque, foi levado para casa sem sentidos. Os socorros prodigalizados fizeram-lhe recobrar os sentidos. Pediram para tirar-lhe as roupas, a fim de examinar os ferimentos, mas ele se opôs vivamente, insistiram, e recusou ainda. Mas como, apesar da resistência, se dispunham a despi-lo, prostrou-se de repente, estava morto. O corpo foi posto numa cama. Qual não foi, porém, a surpresa dos presentes quando, depois de despido, viu-se sobre o coração um saco de couro, amarrado em volta de seu corpo. Um corte feito pelo médico, chamado para constatar a morte, separou o saco em 2 partes, de onde escapou uma mão seca. Lembrando-se do que o pai lhe houvera dito na véspera, a senhorita Jardim preveniu os senhores B. e J. marceneiros. Aberto o genuflexório, dele foi retirada uma barretina da Guarda Nacional, no fundo da qual encontrava-se a cabeça de um morto, ainda com os cabelos,
Depois perceberam, no fundo do genuflexório, dispostos sobre os raios, os ossos de um esqueleto, eram os restos da esposa de Jardim. Domingo último os despojos de Jardim foram conduzidos à derradeira morada. Para satisfazer a vontade do sexagenário, puseram no caixão os restos de sua mulher e, sobre seu peito, a mão seca que, se assim podemos nos exprimir, durante 8 anos havia sentido o bater de seu coração. 1. Evocação. Resp. Eis-me aqui. 2. Quem vos preveniu de que desejávamos falar-vos? Resp. Nada sei, fui arrastado até aqui. 3. Onde estáveis quando vos chamamos? Resp. Junto a um homem de quem gosto, acompanhado de minha esposa. 4. Como tivestes o pressentimento da morte? Resp. Tinha sido prevenido por aquela que tanto lamentava. Deus o havia concedido, por sua prece. 5. Então vossa mulher estava sempre ao vosso lado? Resp. Ela não me deixava. 6. Os seus restos mortais, que conserváveis no genuflexório, eram a causa de sua presença contínua. Resp. De maneira alguma, mas eu acreditava. 7. Assim, se não tivesses conservado esses restos, nem por isso o espírito de vossa mulher deixaria de ficar ao vosso lado. Resp. Então o pensamento não é mais poderoso para atrair o espírito do que os restos, sem importância para ele. 8. Revistes imediatamente vossa esposa no momento da morte? Resp. Foi ela quem veio receber-me e esclarecer-me. 9. Tiveste imediatamente a consciência de vós mesmo? Resp. Ao cabo de pouco tempo, eu tinha uma fé intuitiva na imortalidade da alma. 10. Vossa esposa deve ter tido existências anteriores à última. Como se explica que as tenha esquecido, para consagrar-se inteiramente a vós? Resp. Tinha de me guiar em minha vida material, sem, por isso, renunciar às suas antigas afeições. Quando dizemos que jamais deixamos um espírito encarnado, deveis compreender que por isso queremos dar a entender que frequentemente estamos mais junto a ele do que a lhes. A rapidez do nosso deslocamento nos permite, de maneira tão fácil quanto, a vós, uma conversa com vários interlocutores. 11. Lembrai-vos de vossas existências anteriores? Resp. Sim. Na última fui um pobre camponês, sem nenhuma instrução, mas, anteriormente, havia sido religioso sincero, devotado ao estudo. 12. A extraordinária afeição que tinhais por vossa mulher não teria, como causa, antigas relações de outras existências? Resp. Não. 13. Sois feliz como espírito? Resp. Mas não é possível, deveis compreender. 14. Podeis definir vossa felicidade atual e dizer-nos a sua causa? Resp. Eu não deveria ter necessidade de vos dizer. Eu amava e sentia falta de um espírito querido, amava a Deus, era honesto. Encontrei o que me faltava, eis os elementos de felicidade para um espírito. 15. Quais as vossas ocupações como espírito? Resp. Disse-vos que ao ser chamado estava junto a um homem de quem gostava, procurava inspirar-lhe o desejo do bem, como sempre fazem os espíritos que Deus julga dignos. Temos ainda outras ocupações, que não podemos, por ora, revelar. 16. Agradecemos a gentileza de terdes vindo. Resp. Também vos agradeço. Uma convulsionária. Havendo as circunstâncias nos posto em contato com a filha de uma das principais convulsionárias de Saint Médard, foi possível recolher sobre essa espécie de seita alguns ensinamentos particulares. Assim, nada há de exagerado no que se relata sobre as torturas a que voluntariamente se submetiam os fanáticos. Sabe-se que uma das provas, designadas pelo nome de grandes socorros, consistia em sofrer a crucificação e todos os tormentos da paixão do Cristo. A pessoa de quem falamos, falecida em 1830,
Ainda tinha nas mãos os buracos feitos pelos pregos que haviam servido para suspendê-la à cruz, e ao lado as marcas das lançadas que havia recebido. Ela escondia cuidadosamente esses estigmas do fanatismo, e sempre tinha evitado explicá-los aos filhos. É conhecida na história das convulsionárias sob um pseudônimo que nos calaremos, por motivos que logo serão indicados. A conversa a seguir ocorreu em presença de sua filha, que a desejou. Suprimimos as suas particularidades íntimas, que não interessariam aos estranhos, mas que foram, para a moça, uma prova incontestável da identidade de sua mãe. 1. Evocação. Resp. Há muito que desejo conversar convosco. 2. Qual o motivo que vos levava a desejar conversar comigo? Resp. Sei apreciar vossos trabalhos, apesar do que possais pensar de minhas crenças. 3. Vedes aqui a senhora vossa filha. Foi, sobretudo, ela quem quis conversar convosco e ficaremos muito contentes de o aproveitar para nossa instrução. Resp. Sim, uma mãe sempre vê seus filhos. 4. Sois feliz como espírito? Resp. Sim e não, porque poderia ter feito melhor, mas Deus leva em conta a minha ignorância. 5. Lembrais perfeitamente da vossa última existência. Resp. Eu teria muitas coisas a vos dizer, mas orai por mim, a fim de que isso me seja permitido. 6. As torturas a que vos submetestes vos elevaram e tornaram mais feliz como espírito. Resp. Não me fizeram mal, mas não me fizeram avançar em inteligência. 7. Rogo-vos a gentileza de ser mais precisa. Pergunto se aquilo vos foi levado à conta de mérito. Resp. Direi que tendes uma pergunta em O Livro dos Espíritos que dá uma resposta geral. Quanto a mim, era uma pobre fanática. Nota: alusão à questão 726, de O Livro dos Espíritos, sobre os sofrimentos voluntários. 8. Essa questão diz que o mérito dos sofrimentos voluntários está na razão de utilidade que daí resulta para o próximo. Ora, os das convulsionárias não teriam, segundo creio, senão um fim puramente pessoal. Resp. Era geralmente pessoal, e se jamais falei disso a meus filhos foi porque compreendia, vagamente, que não era o verdadeiro caminho. Observação: a que o espírito da mãe responde, por antecipação, ao pensamento da filha, que desejava perguntar-lhe por que, em vida, tinha evitado falar disso aos filhos. 9. Qual era a causa do estado da crise das convulsionárias? Resp. Disposição natural e superexcitação fanática. Jamais teria querido que meus filhos fossem arrastados por essa ladeira fatal, que hoje reconheço melhor ainda. Respondendo espontaneamente a uma reflexão de sua filha, que, entretanto, não havia formulado a pergunta, acrescenta o espírito: eu não tinha educação, mas intuição de muitas existências anteriores. 10. Dentre os fenômenos produzidos entre as convulsionárias, alguns apresentam analogia com certos efeitos sonambúlicos, por exemplo, a penetração do pensamento, a visão à distância, a intuição das línguas. O magnetismo representava nisso um certo papel. Resp. Muito, e vários sacerdotes magnetizavam, sem que as pessoas o soubessem. 11. De onde provinham as cicatrizes que apresentáveis nas mãos e em outras partes do corpo? Resp. Pobres troféus de nossas vitórias, que não serviam a ninguém e que muitas vezes excitaram paixões. Deveis compreender-me. Observação: parece que se passavam coisas de grande imoralidade na prática das convulsionárias, que haviam revoltado o coração honesto dessa senhora, levando-a, mais tarde, quando acalmada a febre fanática, a tomar aversão por tudo quanto lhe recordasse o passado. É, sem dúvida, uma das razões por que não falou do assunto a seus filhos. 12. Realmente eram operadas curas sobre o túmulo do diácono Pares? Resp. Oh! Que pergunta! Sabeis muito bem que não, ou pouca coisa,
sobretudo para vós. 13. Vistes pares depois que morrestes. Resp. Não me ocupei dele, porquanto censuro por meu erro, desde que sou espírito. 14. Como o consideráveis quando viva? Resp. Como um enviado de Deus. É por isso que o censuro, pelo mal que me fez em nome de Deus. 15. Mas não é ele inocente pelas tolices praticadas em seu nome após a sua morte. Resp. Não, porque ele próprio não acreditava no que ensinava. Quando viva não o compreendi, como o compreendo agora. 16. É verdade que o espírito dele tenha ficado alheio, como ele o disse, às manifestações ocorridas em sua sepultura. Resp. Ele vos enganou. 17. Assim, ele citava ao zelo fanático. Resp. Sim, e ainda o faz. 18. Quais são as vossas ocupações como espírito? Resp. Procure instruir-me, é por isso que disse que desejava vir entre vós. 19. Em que lugar vos achais aqui? Resp. Perto do médium, com a mão sobre o seu braço ou sobre o seu ombro. 20. Se vos pudéssemos ver, sob que forma seríeis vista? Resp. Minha filha veria sua mãe, como quando viva. Quanto a vós, me veríeis em espírito, a palavra, não vô-la posso dizer. 21. Explicai-vos, por gentileza. Que pretendeis dizendo que eu vos veria em espírito? Resp. Uma forma humana transparente, conforme a depuração do espírito. 22. Dissestes haver tido outras existências. Lembrai-vos delas. Resp. Sim, já vos falei delas e, por minhas respostas, deveis ver que tive muitas. 23. Poderias dizer qual a que precedeu a última, que conhecemos? Resp. Não esta noite e não por este médium. Pelo Senhor, se quiserdes. Nota. Ela designa um dos assistentes que começava a escrever como médium e explica sua simpatia por ele, porque, diz tê-lo conhecido em sua precedente existência. 24. Ficaríeis contrariada se eu publicasse esta conversa na revista? Resp. Não, é necessário que o mal seja divulgado. Mas não me chameis. Seu nome de guerra, detesto esse nome. Designai-me, se quiserdes, como a grande mestra. Observação. É para condescender com o seu desejo que não citamos o nome pelo qual era conhecido e que lhe traz penosas recordações. 25. Nós vos agradecemos por terdes vindo, e pelas explicações que nos destes. Resp. Sou eu quem vos agradece por terdes proporcionado a minha filha a oportunidade de encontrar sua mãe, e a mim, a de poder fazer um pouco de bem. Variedades. A Biblioteca de Nova York. Lê-se no Courrier des États-Unis, um jornal de Nova York publica um fato bastante curioso, do qual certo número de pessoas já tinha conhecimento, e sobre o qual, desde alguns dias, eram feitos comentários assaz divertidos. Os espiritualistas veem nele um exemplo a mais das manifestações do outro mundo. As pessoas sensatas não vão procurar tão longe a explicação, reconhecendo claramente os sintomas característicos de uma alucinação. É também a opinião do próprio Dr. Cogswell, o herói da aventura. O Dr. Cogswell é o bibliotecário-chefe da Store Library. O devotamento que se permite ao acabamento de um catálogo completo da biblioteca, muitas vezes o leva a consagrar a esse trabalho as horas que deveria destinar ao sono. É assim que tem oportunidade de visitar sozinho, à noite, as salas onde tantos volumes se acham arrumados nas estantes. Há cerca de 15 dias, pelas 11 horas da noite, ele passava, com o castiçal na mão, diante de um dos recantos cheios de livros, quando, para sua grande surpresa, percebeu um homem bem posto, que parecia examinar com cuidado os títulos dos volumes. A princípio, imaginando que se tratasse de um ladrão, recuou e observou atentamente o desconhecido. Sua surpresa tornou-se ainda mais viva quando reconheceu, no visitante noturno,
O doutor, que tinha vivido na vizinhança de Lafayette Place, mas que estava morto e enterrado havia 6 meses. O Dr. Cogswell não acredita muito em aparições e as teme menos ainda. Não obstante, resolveu tratar o fantasma com atenção e, levantando a voz, disse-lhe: Doutor, como se explica que em vida provavelmente jamais tenhais vindo a esta biblioteca, e agora visitais depois de morto? Perturbado em sua contemplação, o fantasma olhou o bibliotecário ternamente e desapareceu sem responder. Singular alucinação, disse o Sr. Cogswell disse para si. Sem dúvida terei comido algo indigesto ao jantar. Retornou ao trabalho, depois foi deitar-se e dormiu tranquilamente. No dia seguinte, à mesma hora, teve vontade de visitar a biblioteca. No mesmo local da véspera encontrou o mesmo fantasma, dirigiu-lhe as mesmas palavras e obteve o mesmo resultado. Eis uma coisa curiosa, pensou ele, é preciso que eu volte amanhã. Antes de voltar, porém, o Dr. Cogswell examinou as estantes que pareciam interessar vivamente ao fantasma e, por uma singular coincidência, reconheceu que estavam repletas de obras antigas e modernas de necromancia. No dia seguinte, ao encontrar pela terceira vez o doutor morto, variou a pergunta e lhe disse: É a terceira vez que vos encontro, doutor. Dizei-me se algum desses livros perturba vosso repouso, a fim de que o mande retirar da coleção. O fantasma não respondeu desta, como das outras vezes, mas desapareceu definitivamente, e o perseverante bibliotecário pôde voltar à mesma hora e ao mesmo lugar, noites seguidas, sem o encontrar. Entretanto, aconselhado por amigos, aos quais havia contado a história, e pelos médicos a quem consultou, decidiu repousar um pouco e fazer uma viagem de algumas semanas até Charleston, antes de retomar a tarefa longa e paciente que se havia imposto, e cuja fadiga, sem dúvida, havia causado a alucinação que acabamos de narrar. Observação: sobre o artigo, faremos uma primeira observação. É a falta de cerimônia com que os negadores dos espíritos se atribuem o monopólio do bom senso. Os espiritualistas, diz o autor, veem no fato um exemplo a mais das manifestações do outro mundo. As pessoas sensatas não vão procurar tão longe a explicação, reconhecendo claramente os sintomas de uma alucinação. Assim, de acordo com este autor, somente são sensatas as pessoas que pensam como ele. As demais não têm senso comum, mesmo que fossem doutores, e o espiritismo os conta aos milhares. Estranha modéstia, na verdade, aqui tem por máxima: ninguém tem razão, exceto nós e nossos amigos. Ainda estamos para ter uma definição clara e precisa, uma explicação fisiológica da alucinação. Mas, em falta de explicação, há um sentido ligado a esta palavra, no pensamento dos que empregam. Significa ilusão. Ora, quem diz ilusão diz ausência de realidade. Segundo eles, é uma imagem puramente fantástica, produzida pela imaginação, sob o império de uma superexcitação cerebral. Não negamos que assim possa ser em certos casos. A questão é saber se todos os fatos do mesmo gênero estão em condições idênticas. Examinando o que foi relatado acima, parece que o Dr. Cogswell estava perfeitamente calmo, como ele próprio declara, e que nenhuma causa fisiológica ou moral teria vindo perturbar-lhe o cérebro. Por outro lado, mesmo admitindo nele uma ilusão momentânea, restaria ainda explicar como essa ilusão se produziu vários dias seguidos, à mesma hora, e com as mesmas circunstâncias. Isso não é o caráter da alucinação propriamente dita. Se uma causa material desconhecida impressionou seu cérebro no primeiro dia, é evidente que essa causa cessou ao cabo de alguns instantes, quando o fantasma desapareceu. Como, então, ela se reproduziu identicamente 3 dias seguidos, com 24 horas de intervalo. É lamentável que o autor do artigo tenha negligenciado de o fazer, porquanto deve, sem dúvida, ter excelentes razões, visto pertencer ao grupo das pessoas sensatas. Contudo, reconhecemos que,
No fato acima mencionado, não há nenhuma prova positiva da realidade que, a rigor, poder-se-ia admitir que a mesma aberração dos sentidos tenha podido repetir-se. Mas dar-se-á o mesmo quando as aparições são acompanhadas de circunstâncias, de certo modo, materiais. Por exemplo, quando pessoas, não em sonho, mas perfeitamente despertas, veem parentes ou amigos ausentes, nos quais absolutamente não pensavam, aparecer-lhes no momento da morte, que vem anunciar, pode-se dizer que seja um efeito da imaginação. Se o fato da morte não fosse real, haveria incontestavelmente ilusão, mas quando o acontecimento vem confirmar a previsão, e o caso é muito frequente, como não admitir outra coisa, senão simples fantasmagoria? Ainda que o fato fosse único, ou mesmo raro, poder-se-ia crer num jogo do acaso, mas, como dissemos, os exemplos são inumeráveis e perfeitamente provados. Que os alucinacionistas se disponham a nos dar uma explicação categórica e, então, veremos se suas razões são mais probantes que as nossas. Gostaríamos, sobretudo, que nos provassem a impossibilidade material que a alma, principalmente eles, que se julgam sensatos por excelência, e admitem que temos uma alma que sobrevive ao corpo, que nos provassem, dizíamos, que essa alma, que deve estar em toda parte, não possa estar à nossa volta, ver-nos, ouvir-nos e, desde então, comunicar-se conosco. A noiva traída. O fato seguinte foi narrado pela Gazeta dei Teatri, de Milão, de 14 de março de 1860. Um rapaz amava perdidamente uma jovem, que o retribuía, e com a qual ia casar-se, quando, cedendo a um lamentável arrastamento, abandonou a noiva por uma mulher indigna de verdadeiro amor. A infeliz abandonada roga, chora, mas tudo é inútil, seu volúvel amante permanece surdo a seus lamentos. Então, desesperada, penetra na casa dele, onde, em sua presença, expia em consequência do veneno que havia tomado. À vista do cadáver daquela cuja morte acabara de causar, uma terrível reação nele se opera e, por sua vez, quer também por ter uma vida. Entretanto, sobrevive, sua consciência, porém, sempre lhe reprovava o crime. Desde o momento fatal, diariamente, à hora do jantar, via a porta do quarto abrir-se e a noiva aparecer-lhe sob o aspecto de um esqueleto ameaçador. Por mais procurasse distrair-se, mudar de hábitos, viajar, cercar-se de companhias alegres, parar o relógio, nada conseguia. Onde quer que estivesse, à hora certa, o espectro sempre se apresentava. Em pouco tempo emagreceu e sua saúde alterou-se, a ponto de os facultativos desanimarem de o salvar. Um médico amigo seu, estudando a sério, depois de inutilmente haver experimentado diversos remédios, teve a seguinte ideia: na esperança de demonstrar-lhe que ele era vítima de uma ilusão, procurou um esqueleto verdadeiro e o mandou depositar no quarto vizinho. Depois, tendo convidado o amigo para jantar, ao soarem as 4 horas, que era a hora da visão, fez vir o esqueleto por meio de polias, dispostas para esse fim. O médico pensava triunfar, mas seu amigo, tomado de súbito terror, exclamou: "Ai de mim! Já não basta um, agora são 2. E caiu morto, como se fulminado. Observação: ao ler o relato que publicamos, e dando crédito ao jornal italiano, de onde extraímos, os alucinacionistas terão argumentos de sobra, porque poderão dizer, e com razão, que havia uma causa evidente de superexcitação cerebral, que pôde produzir uma ilusão naquele espírito vivamente impressionado. Nada prova, com efeito, a realidade da aparição, que poderia ser atribuída a um cérebro enfraquecido por um violento abalo. Para nós, que conhecemos tantos fatos análogos indubitáveis, dizemos que ela é possível e, em todo caso, o conhecimento aprofundado do espiritismo teria dado ao médico um meio mais eficaz de curar seu amigo. O meio teria sido evocar a jovem em outras horas e com ela conversar,
seja diretamente, seja com auxílio de um médium, perguntar-lhe o que deveria fazer para lhe ser agradável e obter seu perdão, pedir a intercessão do anjo da guarda junto a ela para aplacá-la. E, afinal, visto que ela o amava, seguramente haveria de esquecer-lhe os erros, se nele tivesse reconhecido um arrependimento e um pesar sinceros, em vez de simples terror, que talvez fosse o sentimento dominante no rapaz. Teria deixado de mostrar-se sob uma forma horrível para assumir a forma graciosa que tinha em vida, ou, então, cessaria de aparecer. Talvez lhe tivesse dito boas palavras, que lhe haveriam de restabelecer a calma de espírito. A certeza de que jamais estariam separados, de que ela velava ao seu lado e de que um dia estariam reunidos, ter-lhe-ia proporcionado coragem e resignação. É um resultado que muitas vezes temos podido constatar. Os espíritos que aparecem espontaneamente sempre têm um motivo. O melhor, no caso, é perguntar-lhes o que desejam. Se estão sofrendo, devemos orar por eles e fazer o que lhes possa ser agradável. Se a aparição tem um caráter permanente de obsessão, cessa quase sempre quando o espírito fica satisfeito. Se o espírito que se manifesta com obstinação, seja à vista, seja por meios perturbadores, que não poderiam ser tomados por uma ilusão, em mal, e, se age com malevolência, geralmente é mais tenaz, o que não impede que sejamos mais perseverantes, sobretudo pela prece sincera feita em sua intenção. Mas é preciso estarmos realmente convencidos de que não há, para isso, nem palavras sacramentais, nem fórmulas cabalísticas, nem exorcismos que tenham a menor influência. Quanto piores, mais se riem do pavor que inspiram e da importância ligada à sua presença. Divertem-se ao serem chamados diabos ou demônios, razão por que tomam gravemente os nomes de Asmodeu, Astaroth, Lúcifer e outras qualificações infernais, redobrando de malícias, ao passo que se retiram quando veem que perdem tempo com gente que não se deixa enganar, e que se limita a rogar para eles a misericórdia divina. Pneumatografia ou escrita direta. No dia 11 de fevereiro último, o Sr. X, um dos nossos mais ilustres literatos, achava-se em casa da senhorita Wet, com 6 outras pessoas, há tempos iniciadas nas manifestações espíritas. O Sr. X e a senhorita Wet assentaram-se face a face, em volta de uma mesinha escolhida pelo próprio Sr. X. Este último tirou do bolso um papel perfeitamente branco, dobrado em 4 e por ele marcado com sinal quase imperceptível, embora suficiente para ser facilmente reconhecido. Colocou-o sobre a mesa e o cobriu com um lenço branco que lhe pertencia. A senhorita Wet pôs as mãos sobre a ponta do lenço. O Sr. X fez o mesmo, pedindo aos espíritos uma manifestação direta, com vistas à sua instrução. Pediu-a de preferência a Channing, evocado com essa finalidade. Ao cabo de 10 minutos, ele mesmo levantou o lenço e retirou o papel, que trazia escrito de um lado o esboço de uma frase traçada com dificuldade quase ilegível, mas na qual se podiam descobrir os rudimentos destas palavras: Deus vos ama. Do outro lado estava escrito, Deus, no ângulo exterior, e Cristo, no fim do papel. Esta última palavra era escrita de modo a deixar uma impressão na folha dupla. Uma segunda prova foi feita em condições exatamente iguais e, ao cabo de 1/4 de hora, o papel continha, na face inferior, e em caracteres fortemente traçados em negro, estas palavras inglesas: Gorovicio, mais abaixo, Channing. No fim do papel ele havia escrito em francês: Fé em Deus. Enfim, no reverso da mesma página existia uma cruz com um sinal semelhante a um caniço, ambos traçados com uma substância vermelha. Terminada a prova, o Sr. X exprimiu à senhorita Wet o desejo de obter, por seu intermédio, considerando-se a sua condição de médium escrevente, algumas explicações mais desenvolvidas de Channing, estabelecendo-se entre ele e o espírito o seguinte diálogo: P. Channing, estás presente? Resp. Eis-me aqui,
Estais contente comigo? P. A quem se destina o que escrevestes, a todos ou a mim particularmente? Resp. Escrevi esta frase, cujo sentido se dirige a todos os homens, mas, escrevendo-a em inglês, a experiência é para vós, em particular. Quanto à cruz, é o sinal da fé. P. Porque a fizestes em cor vermelha? Resp. Para vos pedir fé. Eu nada podia escrever, era muito longo. Dei a vós um sinal simbólico. P. O vermelho é, pois, a cor que simboliza a fé. Resp. Certamente, é a representação do batismo de sangue. Observação: a senhorita White não sabe inglês e o espírito quis dar, assim, uma prova mais de que seu pensamento era estranho à manifestação. Ele o fez espontaneamente de boa vontade, mas é mais que provável que se tivessem pedido como prova ele não teria se prestado a isso. Sabe-se que os espíritos não gostam de servir de instrumento visando experiências. Muitas vezes as provas mais patentes surgem quando menos se espera, e quando os espíritos agem por sua iniciativa, frequentemente dão mais do que se lhes teria pedido, seja porque desejam mostrar sua independência, seja porque, para a produção de certos fenômenos, seria necessário o concurso de circunstâncias que, nem sempre, nossa vontade é suficiente para as fazer nascer. Nunca seria demais repetir que os espíritos têm livre-arbítrio e querem provar-nos que não se submetem aos nossos caprichos. Eis porque raramente acedem ao desejo da curiosidade. Os fenômenos, seja qual for a sua natureza, jamais estão, de uma maneira certa, à nossa disposição, e ninguém poderia gabar-se de obtê-los à vontade em um dado momento. Quem os quiser observar deve resignar-se a esperá-los e, muitas vezes da parte dos espíritos, uma prova para a perseverança do observador e do fim a que se propõe. Os espíritos pouco se preocupam em divertir os curiosos e só se ligam de boa vontade às pessoas sérias, que provam vontade de instruir-se, para tanto fazendo o que for necessário, sem mercadejar seu esforço e seu tempo. A produção simultânea de sinais em caracteres de cores diferentes é um fato extremamente curioso, contudo, não é mais sobrenatural que os outros. Podemos dar-nos conta desse fato lendo a teoria da escrita direta na Revista Espírita do mês de agosto de 1859. Com a explicação desaparece o maravilhoso, resultando num simples fenômeno que tem sua razão de ser nas leis gerais da natureza, e no que poderíamos chamar a fisiologia dos espíritos. Ano 3, junho de 1860, número 6. Um espírito falador. Estando em Worcester, há algumas semanas, na casa de um banqueiro da cidade, encontrei casualmente uma senhora, com cuja filha travei conhecimento, ouvindo, de sua própria boca, uma história de tal forma surpreendente que necessitei de mais de uma testemunha para lhe dar crédito. Quando interroguei nosso hóspede sobre aquela senhora, disse-me que a conhecia há mais de 30 anos. Ela é tão verídica, acrescentou ele, sua exatidão é tão bem conhecida por todos, que não tenho a menor dúvida quanto à realidade do que contou. É uma senhora de reputação sem mancha, de costumes irrepreensíveis, de espírito forte e inteligente, e de instrução variada. Achava, portanto, impossível que procurasse enganar os outros ou que ela própria se enganasse. Dela várias vezes ouvira contar aquela história, sempre de maneira clara e precisa, de modo que ele se achava extremamente embaraçado. Repugnava-lhe admitir semelhantes fatos, mas, por outro lado, não ousava pôr em dúvida sua boa-fé. Minhas próprias observações tendiam a confirmar tudo quanto me haviam dito da dama em questão. Havia no seu ar, nas suas maneiras, mesmo na sua voz, um não sei que difícil de enganar e que trazem-se a convicção da verdade. Era-me, pois, impossível não julgá-la sincera, tanto mais que parecia falar de tais coisas com evidente repugnância. O banqueiro me havia dito que era muito difícil convencê-la a falar do assunto, porque, em geral,
Achava os ouvintes mais dispostos a rir do que a crer. Acrescentai a isso que nem ela nem o banqueiro conheciam o espiritismo ou dele tinham ouvido falar. Eis o relato dessa senhora. Por volta de 1820, tendo deixado nossa casa de Suffolk, fomos morar na cidade de Porto de Mar, na França. Nossa família compunha-se de meu pai, minha mãe, uma irmã, um irmão de cerca de 12 anos, eu e um doméstico inglês. Nossa casa situava-se num local muito retirado, um pouco fora da cidade, bem no meio da praia. Não havia outras casas ou construções na vizinhança. Uma noite meu pai viu, a poucas jardas da porta, um homem envolto num grande manto, sentado num pedaço de rochedo. Meu pai aproximou-se dele para dizer-lhe boa noite, mas, não obtendo resposta, voltou. Antes de entrar, contudo, teve a ideia de olhar para trás e, para seu grande espanto, não viu mais ninguém. Ficou ainda mais surpreso quando, ao aproximar-se novamente e bem examinar em redor do rochedo, não encontrou o menor traço do indivíduo, que lá estivera sentado um instante antes, nem nenhum abrigo onde pudesse ter se escondido. Quando meu pai entrou no salão, disse: meus filhos, acabo de ver uma aparição. Como é fácil de entender, rimos às gargalhadas. Entretanto, naquela noite e em várias noites seguidas, ouvimos ruídos estranhos em diversos locais da casa. Ora eram gemidos, que vinham debaixo das janelas, ora parecia que arranhavam as próprias janelas e, em outros momentos, dir-se-ia que várias pessoas trepavam no telhado. Abrimos as janelas diversas vezes, perguntando em voz alta, quem está aí? Mas não obtivemos resposta. Ao cabo de alguns dias, os ruídos foram ouvidos no mesmo quarto em que dormíamos eu e minha irmã. Esta tinha 20 anos e eu 18. Despertamos toda a casa, mas não quiseram escutar-nos, censuraram-nos e nos chamaram de loucos. Ordinariamente os ruídos consistiam em pancadas, por vezes havia 20 ou 30 por minutos, outras vezes, uma por minuto. Por fim, os ruídos internos e externos também foram ouvidos por nossos pais, que se viram constrangidos a admitir não se tratar de imaginação. Então, se recordaram da aparição. Mas, como não estivéssemos muito apavorados, acabamos por nos habituar a todo esse barulho. Uma noite, quando batiam, como de hábito, veio-me a ideia de dizer: se és um espírito, bate 6 pancadas. Imediatamente, ouvi bater 6 golpes com toda clareza. Com o tempo esses ruídos tornaram-se de tal modo familiares que não apenas não tínhamos medo como deixaram de ser desagradáveis. Agora vou contar a parte mais curiosa desta história. Confesso que hesitaria em vô-la comunicar, não a tivessem testemunhado todos os membros de minha família. Meu irmão, então um menino, mas agora um homem muito distinto em sua profissão, poderá, caso se faça necessário, confirmar todos os detalhes. Além das batidas em nosso quarto, começamos a ouvir, principalmente no salão, como que uma voz humana. A primeira vez que a ouvimos, minha irmã estava ao piano, cantávamos uma romance e eis que o espírito se pôs a cantar conosco. Podem imaginar o nosso espanto. Não havia meio de duvidar da realidade do fato, porque, pouco depois, a voz começou a falar-nos de maneira clara e inteligível, intrometendo-se, de vez em quando, em nossa conversa. A voz era baixa, os tons lentos, solenes e muito distintos. O espírito nos falava sempre em francês. Disse chamar-se Gaspard, mas, quando queríamos interrogá-lo sobre sua história pessoal, não respondia. Também jamais quis explicar o motivo que o levara a pôr-se em contato conosco. Geralmente pensávamos que fosse espanhol, sem atinar, contudo, de onde nos vinha tal ideia. Chamava cada membro da família por seu nome de batismo, algumas vezes recitava versos e constantemente procurava inculcar-nos sentimentos de moralidade cristã, sem, contudo, jamais tocar nas questões dogmáticas. Parecia desejoso de nos fazer compreender o que há de grandioso na virtude,
O que há de belo na harmonia que reina entre os membros de uma mesma família. Uma vez em que minha irmã e eu tivemos uma ligeira discussão, ouvimos a voz dizer: M. Está errado, S. Tem razão. Desde que se tornou conhecido, ocupou-se constantemente em nos dar bons conselhos. Certa vez meu pai estava muito inquieto a propósito de alguns documentos que temia haver perdido e queria encontrar. Gaspard lhe disse onde estavam, em nossa velha casa de Suffolk. Procuraram e os encontraram no exato lugar que fora indicado. As coisas continuaram a passar-se assim durante mais de 3 anos. Todas as pessoas da família, sem excetuar os domésticos, tinham ouvido a voz. A presença do Espírito, de que não duvidávamos, era sempre uma grande felicidade para todos nós. Era considerado, ao mesmo tempo, como nosso companheiro e nosso protetor. Um dia nos disse: durante alguns meses não estarei convosco. Com efeito, suas visitas cessaram por vários meses. Uma noite, ouvimos aquela voz, que tão bem conhecíamos, dizer: eis-me ainda entre vós. Seria difícil descrever o nosso júbilo. Até aqui tínhamos sempre ouvido, mas jamais o vimos. Uma noite meu irmão disse: Gaspard, gostaria muito de te ver. A voz respondeu: eu vos contentarei. Ver-me-eis, se quiserdes ir até o outro lado da praça. Meu irmão nos deixou, mas logo retornou, dizendo: vi Gaspard. Ele usava um grande manto e um chapéu de abas largas. Olhei por baixo do chapéu e ele sorriu. Sim, disse a voz, intervindo na conversa, era eu. A maneira por que nos deixou, de repente, foi-nos muito sensível. Voltamos a Suffolk ali, como na França, durante várias semanas após nossa chegada. Gaspard continuou a conversar conosco. Uma noite nos disse: vou deixar-vos para sempre, suceder-vos-ia uma desgraça se eu ficasse junto a vós neste país, onde nossas comunicações seriam mal compreendidas e mal interpretadas. Desde então, acrescentou a senhora, com um acento de tristeza, como se falasse de um ser amado, que a morte arrebatou, não mais ouvimos a voz de Gaspard. Eis os fatos, como nos foram contados. Tudo isto me faz refletir e pode levar vossos leitores, quem sabe, a refletir também. Não pretendo dar nenhuma explicação, nenhuma opinião. Direi apenas que tenho inteira confiança na boa-fé da pessoa de quem os ouvi, e subscrevo meu nome, como garantia da exatidão de meu relato. S.C. Hall. O Espírito e o Cãozinho. Sociedade, 4 de maio de 1860, Médium, Sr. Didier. O Sr. G.G., de Marsella, nos transmite o seguinte fato. Um rapaz faleceu há 8 meses e sua família, na qual há 3 irmãs médiums, o evoca quase diariamente, por meio de uma cesta. Cada vez que o espírito é chamado, um cãozinho, do qual muito gostava, salta sobre a mesa e vem cheirar a cesta, soltando pequenos ganidos. A primeira vez que isto aconteceu, a cesta escreveu: meu bravo cachorrinho, que me reconhece. Não presenciei o fato, mas as pessoas, das quais ouvi várias vezes, o testemunharam e são excelentes espíritas e muito sérias para que eu possa pôr em dúvida sua veracidade. Perguntei a mim mesmo se o perispírito conservava partículas materiais suficientes para afetar o fato do cão, ou se seria dotado da faculdade de ver os espíritos. É um problema que me parece útil aprofundar, caso ainda não esteja resolvido. 1. Evocação do Sr. M., morto há 8 meses, do qual acabamos de falar. Resp. Eis-me aqui. 2. Confirmais o fato relativo ao vosso cão, que vem cheirar a cesta que serve às vossas evocações, e que parece reconhecer-vos. Resp. Sim. 3. Poderias dizer-nos a causa que atrai o cão para a cesta? Resp. A extrema finura dos sentidos pode levar a adivinhar a presença do espírito e até vê-lo. 4. O cão vos vê ou vos sente? Resp. O olfato, sobretudo,
e o fluido magnético. Charlet. Observação. Charlet, o pintor, deu à sociedade uma série de comunicações muito notáveis sobre os animais, e que publicaremos brevemente. Por certo foi a esse título que interferiu espontaneamente na presente evocação. 5. Considerando que Charlet quer mesmo intervir na questão de que nos ocupamos, nós lhe pedimos que dê algumas explicações a respeito. Resp. Com prazer. O fato é perfeitamente verossímil e, em consequência, natural. Falo em geral, pois não conheço aquele de que se trata. O cão é dotado de uma organização muito particular, compreende o homem, estuda-o, sente-o, segue-o em todas as suas ações com a curiosidade de uma criança, ama-o e chega mesmo a ponto, e temos muitos exemplos para confirmar o que adiantamos, de a ele se devotar. O cão deve ser, não tenho certeza, entender bem, um desses animais vindos de um mundo já avançado, para sustentar o homem em seu sofrimento, servi-lo, guardá-lo. Acabo de falar das qualidades morais que, positivamente, o cão possui. Quanto às suas faculdades sensitivas, são extremamente apuradas. Todos os caçadores conhecem a sutileza do faro do cão. Além dessa faculdade, o cão compreende quase todas as ações do homem, compreende a importância de sua morte. Porque não adivinharia a sua alma e porque, mesmo, não haveria. Charlet. No dia seguinte a senhora Lesk, médium, membro da sociedade, obteve em particular a explicação seguinte, sobre o mesmo assunto. O fato citado na sociedade é verídico, embora o perispírito desprendido do corpo não tenha nenhuma de suas emanações. O cão farejava a presença do dono. Quando digo farejava, entendo que seus órgãos percebiam sem que os olhos vissem, sem que o nariz sentisse, mas todo o seu ser estava advertido da presença do dono, e essa advertência lhe era dada, sobretudo, pela vontade que se desprendia do espírito dos que evocavam o morto. A vontade humana alcança e adverte o instinto dos animais, principalmente dos cães, antes que algum sinal exterior o tenha revelado. O cão é posto, por suas fibras nervosas, em contato direto conosco, espírito, quase tanto quanto com os homens, percebe as aparições, dá-se conta da diferença existente entre elas e as coisas reais ou terrestres e lhes tem um grande pavor. O cão uiva a lua. Conforme a expressão vulgar, uiva também quando sente a morte chegar. Em ambos os casos, e em muitos outros ainda, o cão é intuitivo. Acrescentarei que seu órgão visual é menos desenvolvido que seu órgão perceptivo, ele vê menos do que sente. O fluido elétrico penetra quase que habitualmente. O fato que me serviu de ponto de partida nada tem de surpreendente, porque, no momento do desprendimento da vontade que chamava seu dono, o cão sentia sua presença quase tão depressa que o próprio espírito ouvia e respondia à chamada que lhe era feita. Georges, espírito familiar. O espírito de um idiota. Sociedade, 25 de maio de 1860. Charles de Saint-G. É um jovem idiota de 13 anos, vivo, cujas faculdades intelectuais são de tal nulidade que nem mesmo reconhece os pais e apenas é capaz de alimentar-se. Há nele uma parada completa do desenvolvimento em todo o sistema orgânico. Pensou-se que ele poderia constituir-se num interessante assunto de estudo psicológico. A São Luís, poderíeis dizer-nos se podemos evocar o espírito dessa criança? Resp. Podeis fazê-lo como se evocasseis um morto. 2. Vossa resposta fez-nos supor que a evocação poderia ser feita em qualquer momento. Resp. Sim. Sua alma está atada ao corpo por laços materiais, mas não espirituais, ela pode sempre se desprender. 3. Evocação de CH. De Saint-G. Resp. Sou um pobre espírito, preso à terra como uma ave pelo pé. 4. Em vosso estado atual, como espírito, tendes consciência de vossa nulidade neste mundo. Resp.
Certamente, sinto bem o meu cativeiro. 5. Quando o vosso corpo dorme e vosso espírito se desprende, tendes as ideias tão lúcidas quanto se estivesseis em